Olá, alunos, como estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o Juliano Mazzotti, sou fisioterapeuta e professor da Uniarp. Ministrarei para vocês a matéria de imaginologia e exames complementares. Neste vídeo de hoje, nós daremos uma introdução a essa matéria. Através do roteiro que eu mandei para vocês já fizeram uma leitura sobre a história, sobre os princípios da radiologia. E esses assuntos, eu já vou dizer para vocês, não são assuntos de prova, é mais a título de informação mesmo. Agora, tudo que está neste vídeo de hoje, daqui para frente, é matéria de prova e vocês devem fixar sim. Vamos começar por esse quadro, então. Vejam que esse quadro está nos representando uma escala de cinza, que vai do preto até o branco. A gente chama essa escala de cinza de densidades radiológicas. Vejam que temos vários tons, do preto até chegar no branco, então vários tons de cinza. Mas a gente pode classificar como densidades radiológicas 5 principais. Então nós vamos começar pela mais escura, pelo preto. Qual o material que tem a densidade mais escura, o material menos denso, se tratando de densidades radiológicas? É o ar. Tá? Então sempre que o ar aparecer numa radiografia, ele aparecerá assim, ó, preto, escuro, totalmente escuro. Aí quando a gente passar para um tom um pouco mais claro, de um cinza um pouco mais escuro, nós teremos então a densidade da gordura. Tá? Então um pouco mais denso do que o ar é a gordura. Mais ou menos neste nível da escala de cinza. O que é mais denso que a gordura? A água, ou os líquidos em geral. O sangue, tá? O líquido pleural, eles vão ser um pouco mais densos do que a gordura. Mais ou menos neste nível da escala de cinza. Mais denso do que a água, nós temos o osso, que é o material orgânico mais denso, afinal, ele tem uma grande concentração de cálcio, que o torna muito denso. Tá? E o que pode ser, professor, mais denso do que o osso? É algo que nós podemos classificar como um corpo estranho, porque se trata do metal. E quando que nós temos metal no corpo? Nos casos de aparelho ortodôntico, clipes metálicos utilizados para sutura de ossos, osteossíntese metálica, as artrodeses, tá? Então sempre serão materiais metálicos que terão suas densidades de acordo com esse material mais denso que é o metal. Aqui temos um exemplo onde a gente consegue ver as 5 densidades presentes. Essa é uma radiografia em AP de tórax, até diria que com baixa qualidade técnica, tá? Mas onde a gente tem isso claro. Vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem. Então, começando pelo ar, vejam que as bordas aqui em cima são escuras. E nessa região nós temos algo bem hipodenso, que seria o ar. O pulmão é airado também. Aqui, né, onde a gente vê mais escurinho é o pulmão, onde tem os alvéolos, os bronquíolos, né? A parte onde o pulmão está airado, por isso que ele é mais escuro. Então vejam que o ar sempre vai deixar um tom mais escuro. Veja que aqui na borda do tórax nós temos a região do tecido adiposo, onde nós temos algo um pouco mais denso do que o ar, que é a região da gordura. Aqui nessa região nós temos algo um pouco mais denso, que torna o pulmão mais denso. Então isso aqui é patológico, tá? É a região de uma pneumonia. E na pneumonia nós temos o que? Um acúmulo de líquidos dentro do alvéolo, dentro da membrana alvéolo-capilar. Então por isso nós temos aqui uma imagem mais densa. Então vejam que é mais denso do que a gordura, mais denso do que o ar. Então é uma região onde a gente tem água. Aqui é a região do miocárdio, do coração, onde temos grande concentração de sangue, por isso, além do músculo cardíaco, ele tem uma grande concentração de algo um pouco mais denso, que é o sangue, né, que é o líquido, então. A
gente consegue desenhar todo o arcabouço ósseo, né? Então aqui a gente vê a clavícula, as costelas, então vejam que o osso é mais denso do que a água. E temos aqui um exemplo de metal no corpo. Aqui é um corpo estranho, isso aqui trata-se de um marca-passo cardíaco, tá? Que está implantado aqui na região do hemitórax esquerdo. Vejam que ele é um pouquinho mais denso que o osso ainda. Tá? Então, só para vocês entenderem que numa radiografia só, às vezes você consegue ver as 5 densidades. Agora, alunos, vamos conceituar. Conceito de radiopaco. Isso é extremamente importante. O que é um material radiopaco? São materiais que oferecem resistências aos raios-x, como, por exemplo, os metais de maior número atômico, como ferro, aço, etc. E também algumas estruturas, como ossos. Então, podemos resumir assim: radiopaco é tudo que aparece na radiografia. Aqui um exemplo muito claro do que é material radiopaco e que não é normal, né? Vejam só. Temos aqui uma imagem que parece uma couve-flor, se é que vocês me entendem, né? E essa região é a região do presumível localização da loja renal, ou seja, do rim. Então veja, no interior do rim, na região dos cálices da pelve renal, nós temos uma formação de cálculos. Isso aqui é pedra no rim, que ocupou toda a pelve e todos os cálices, todo o sistema pielocalicial. Tá? Então é uma grande formação de cálculo, litíase renal ou pedra no rim. Tá? Então vejam, totalmente radiopaco, pois comparem com o rim direito. No rim direito não tem nada, a gente consegue ver mais ou menos a borda dele aqui, ó, e vejam que não tem nada em seu interior, enquanto no esquerdo temos essa imagem gigantesca radiopaca. Tá? Então isso é... Aqui temos a mesma imagem, né, mostrando então o material radiopaco. E aqui, vejam só, a imagem de um copo de cerveja que por algum acidente ou de propósito, não sei, algum cidadão introduziu em seu orifício anal. Então veja que ele apareceu aqui na região da pequena pelve, inclusive quebrou as bordas do copo aqui. Tá? Então vejam, o vidro também oferece certa radiopacidade, né? Certa resistência à passagem do ar. Então são duas situações em que a gente vê materiais radiopacos, um corpo estranho e a formação de uma litíase aqui. Outro conceito agora, radiotransparente. Bom, gente, entendendo o que é radiopaco, fica fácil deduzir o que é radiotransparente. Se radiopaco é tudo aquilo denso que aparece no raio-x, que oferece resistência à passagem dos raios, radiotransparente é totalmente o oposto. Radiotransparente é aquele material que não oferece resistência à passagem dos raios. Então, ele automaticamente não aparecerá na radiografia. Exemplo: plástico, madeira seca, compensado e isopor. Incidências radiológicas. Quem aí já fez exame radiológico deve ter observado o seguinte: eu vou fazer um raio-x do tórax. Eu vou fazer um de frente e um de lado. Então a gente chama isso de incidências. Tá? Incidência, então, é um termo de posicionamento que, por definição, descreve a trajetória em que o raio vai atravessar o corpo. Tá? A gente usa para isso os planos de delimitação e os eixos que cruzam o corpo. Incidências de rotina. Então, o exame é um exame de raio-x de joelho. Sempre é feito de rotina, AP, que é a anteroposterior, e perfil, que é o lateral. Então, caso o médico queira alguma incidência diferente, ou vocês queiram uma incidência diferente, vocês vão solicitar, porque as de rotina são aquelas comuns que são feitas em todos os exames. Em alguns casos, existem as incidências complementares, quando você, nos planos os planos de rotina que foram feitos, a radiografia, você não consegue observar alguma estrutura, então você pode solicitar uma incidência a mais para que você possa visualizar algo que não foi visível às incidências de rotina. Então, exemplo, quando temos corpo estranho. Isso é algo que nos dias de hoje a gente já não se preocupa tanto, porque temos a tomografia que vai fazer cortes em vários planos.
temos a ressonância, tá? Então, na radiografia simples é que isso funciona. Então, incidências de rotina e as incidências complementares. Por que é importante pelo menos duas incidências? E que elas sejam totalmente em planos opostos, de no mínimo que contemple o mais próximo possível de 90 graus de diferença. Exemplo, quando a gente vai localizar um corpo estranho, um ferimento por arma de fogo para ver a profundidade do que o projétil se encontra. Então, se você analisar em um plano só, você não vai ter noção da profundidade muitas vezes. Então, duas incidências é o ideal. Outro caso, que também é importante, é no caso de sobreposição de estruturas. Como a radiografia é feita em um plano só, ela vai mostrar todas as estruturas sobrepostas umas às outras. Então, quando você muda para um ângulo totalmente oposto, para uma incidência totalmente oposta, você vai tirar as estruturas uma de cima da outra para poder analisá-las melhor. E outra coisa é no alinhamento das fraturas. Muitas vezes as fraturas de um plano parece que estão alinhadas e você vai virar ela ao contrário, vai parecer que ela está totalmente desalinhada. Tá? Então, 3 regras básicas para termos duas incidências no mínimo: superposição de estruturas anatômicas, localização de corpos estranhos e análise mais precisa dos desalinhamentos das fraturas. Para poder posicionar o paciente adequadamente, o técnico de radiologia ele vai conseguir ter um bom guia para que esse posicionamento seja o mais adequado possível. A gente chama esse guia de raio central. Se vocês observarem, nós temos uma linha na vertical e uma linha transversal aqui na horizontal. Então, através deste raio, o técnico consegue posicionar e executar a radiografia o mais alinhada possível. Exemplo, aqui nós temos um raio entrando na região do ocioide, tá? Bem alinhadinho, né? Termina aqui na região mentoniana, parte aqui da região da fúrcula external, para radiografar o quê? Um AP da coluna cervical. Então vejam que existe um guia para que isso seja feito da melhor maneira possível. Para quem já teve contato, os aparelhos portáteis, aqueles que são utilizados em UTI, não têm o raio central. Então, muitas vezes, a qualidade é comprometida do exame. A matéria que mais conversa com a nossa matéria de imaginologia é a anatomia. Então, toda aula a gente vai ter que fazer algum tipo de revisão. Vou estar sempre questionando vocês do que vocês aprenderam, o que vocês não lembram a gente recapitula, tá? Então, vamos começar falando sobre a posição anatômica, porque ela nos guia para os termos de localização, para a questão da anatomia topográfica. Tá? Então, o que é uma posição anatômica? É uma posição que é adotada mundialmente, tá? Para que em qualquer lugar do mundo você consiga descrever uma estrutura ou a localização de um ferimento ou de qualquer outra estrutura, e todas as pessoas que leem, que sejam do ramo, vão entender essa localização. Então vejam que essa posição não é uma posição anatômica correta. Essa sim. Vamos falar rapidamente aqui de detalhes. Bom, primeiro, posição anatômica ela é ortostática, ou seja, em pé. A gente sempre vai imaginar que o paciente está em pé. Por mais que ele esteja deitado numa maca, a gente descreve ele como se ele estivesse em pé. Olhos mirando o horizonte, ou seja, está olhando para frente. Pés ou membros inferiores unidos. Membros superiores próximos ao tronco também. E esse detalhe importante, palmas das mãos voltadas para frente. Então, posição anatômica é esta e não. Como a gente vê nessa figura, a gente vê em 3 planos diferentes, que a gente citou antes. Posição ortostática, olhos mirando o horizonte, membros inferiores unidos, membros superiores junto ao tronco e palmas das mãos voltadas para frente. Bom, então essa posição específica do corpo é usada como referência para todos os termos de posicionamento, como eu falei, a nível mundial. Também precisamos recapitular os planos. Então, começando pelos planos de secção, esses planos também são chamados de planos de corte. Tá? Eles são muito importantes na radiologia.
Quais são eles? O plano sagital, o plano coronal e o plano axial. Então a gente usa esses três principais termos, eles podem ser chamados diferentes. Por exemplo, o coronal pode ser chamado de frontal, o sagital pode ser chamado de mediano, e o axial, transversal ou horizontal. Mas a gente sempre vai utilizar esses três termos que são mais utilizados em todas as áreas da saúde. Então aqui no A, a gente consegue ver o plano sagital. O plano sagital é o plano que separa o corpo em duas partes, uma lateral direita e uma lateral esquerda. O caso B é o plano coronal, onde ele separa em duas partes bem diferentes. Se o sagital, se ele for mediano, ele chega a ser muito próximo do simétrico, né? Aqui não, aqui são totalmente diferentes, porque vai sobrar o quê? Uma anterior e uma posterior. E o caso C, então, temos o plano axial, onde nós temos uma parte superior e uma parte inferior. Lembre que esses planos, esses cortes, eles podem ser em qualquer altura, tá? Qualquer nível. Aqui nós temos a imagem de uma ressonância da coluna torácica com um corte no plano sagital. E vejam como apareceu muito bem essa lesão aqui. Ó. Temos aqui uma fratura patológica de duas vértebras torácicas, até com desalinhamento do canal medular, como a gente pode ver mais posterior, tá? Gerando o quê? Um acunhamento da vértebra. Isso são detalhes que a gente vai falar quando formos ter aulas específicas sobre isso, tá? Mas só para vocês entenderem o que é o corte sagital. Nesse caso, temos um exemplo do corte coronal. Aqui temos uma ressonância magnética e um corte coronal, então, do crânio e do encéfalo. Olha que imagem interessante. Aqui a calota craniana, conseguimos ver a altura das meninges, a região da foice mediana, os hemisférios cerebrais e aqui embaixo o cerebelo. Então vejam que ele está no plano coronal, como se estivéssemos fatiado, estamos olhando apenas uma fatia. Aqui uma série de cortes coronais em vários níveis, né? Temos aqui uma lesão cerebral, um desvio de linha média, apagamento de ventrículo, tá? Provavelmente um hematoma aqui embaixo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? de uma sucessão de cortes em vários níveis. Vejam que ele vai mudando um pouquinho no decorrer dos cortes. E, além dos planos de secção, temos os planos de delimitação também. Tá? Então, o que é plano de delimitação? É o plano que tangencia a superfície do corpo. Como a gente vê nessa figura. Então, imaginamos uma pessoa na posição anatômica, dentro de uma caixa, com 6 lados, né? 4 verticais e 2 horizontais. Então, como definição, a gente diria assim, ó, planos de delimitação são planos que tangenciam as superfícies do corpo. Quais são eles? O da frente é o anterior, o de trás é o posterior, aí temos o superior, que é em cima, e o inferior, que é embaixo. E dos lados temos os dois laterais, direito e esquerdo. Então, só para dar um exemplo, uma estrutura que fica no plano anterior, olhos, nariz, boca. Posterior, escápulas, glúteos, calcâneos. Laterais, orelhas. Superior, couro cabeludo. Inferior, sola do pé. Só para exemplificar para vocês, então. Tá? E a palma da mão, em que plano que fica? No plano anterior, porque está voltada para frente. O que significa ortostase ou posição ortostática? É a posição vertical, ou seja, que o paciente está em pé. Ou, no caso de não poder estar em pé, mas está sentado com algumas estruturas na vertical. Tá? Mas a ortostase, posição ortostática, o ortostatismo se refere ao paciente em pé. O que seria um decúbito? Decúbito nada mais é do que o paciente na posição deitado e as estruturas que tocam o colchão, né, o colchonete, referem então o tipo de decúbito que está. Por exemplo, essa posição é a posição supina ou decúbito dorsal, porque é o dorso do paciente que está tocando a superfície. Quando é a lateral, chamamos de decúbito lateral, que pode ser direito e esquerdo.
E quando temos o paciente na posição prona, ou ele está pronado, temos aqui o decúbito ventral, que o ventre está tocando a superfície. A prona, pessoal, está sendo muito utilizado, mais do que nunca agora no Covid, tá? Eu sou profissional da linha de frente, então, na UTI Covid, e um dos recursos que a gente tem para melhora da oxigenação, da troca gasosa do paciente, é colocá-lo em posição prona e depois colocar em supina de novo. Quando nos reunirmos, eu comento com vocês, nós podemos debater a respeito, tá? Trendelenburg, então, é quando nós temos a maca ou a cama totalmente reta, porém angulada com a cabeça mais baixa e pés mais altos. Isso é um Trendelenburg. Quando a gente faz o oposto de subir a cabeça e baixar os pés, a gente chama de Trendelenburg invertido. E a posição de Fowler, ou a posição sentado na cama, que é muito importante também para melhorar a respiração, a ventilação, principalmente das bases pulmonares do nosso paciente. Posição lateral ou perfil é quando nós temos o paciente de lado, né, visualizando ele pelo plano lateral. Então, o perfil ou eixo laterolateral ou simplesmente posição lateral. E uma variável que existe entre o anterior e o lateral, né, o anteroposterior e o laterolateral, é a posição oblíqua, que pode ser em qualquer ângulo. Então, sempre que a gente faz um meio termo entre uma posição e outra, a gente chama isso de obliquação ou oblíqua. Lembra que falamos ali das incidências de rotina e as complementares? Muitas vezes as complementares são feitas na posição oblíqua. Incidência axial é sempre aquela incidência que se refere a um eixo transversal ou longitudinal, para pegar alguma estrutura num eixo diferenciado. Então, acrescenta-se a esta os termos supero-inferior, infero-superior, descrevendo assim a direção que o raio passa. Sempre que é feita uma incidência axial, ela é no plano longitudinal, provavelmente, tá? E dependendo do sentido que ela vai, se é de cima para baixo ou de baixo para cima, a gente classifica como supero-inferior ou céfalo-caudal, infero-superior ou caldo-cefálico. Dois termos também que são muito importantes e muito utilizados aí na radiologia é o medial e o lateral. Então a gente não pode confundir o que é isso. Tá? Então imagine que no corpo nós temos uma linha mediana. Uma linha que atravessa o corpo exatamente ao meio, que é no plano sagital, né? Então ele parte aqui da região do púbis, umbigo, externo, mento, na mandíbula, rima labial, comissura labial, ponta do nariz, tá? E aí por diante. Então tudo que está voltado para essa linha é medial. Tudo que está voltado para o plano lateral é lateral. Então, portanto, o quinto dedo da mão ele é mais medial, enquanto o primeiro dedo e proximal e distal. Também é fácil de entender, porque o proximal se refere geralmente a membros, tá? Então, se eu tenho duas epífises aqui no meu úmero, a epífise que está mais próxima do tronco é a proximal. A que está mais distante do tronco é distal. Mesma coisa acontece aqui com o rádio, por exemplo. Então, aqui no cotovelo eu tenho o rádio proximal. Lá no punho eu tenho o rádio distal. Utiliza-se muito isso também para classificar as falanges, que são os ossos da mão, né? Os ossos dos dedos. Então, o da ponta do dedo é a falange distal, enquanto a mais próxima da mão é a proximal. A que está no meio é a média. Para finalizar, então, alguns termos que eu quero que vocês recapitulem, tá? Que são termos relacionados ao movimento. Eu tenho certeza que vocês já estão dominando isso, que seria a flexão, a extensão, a hiperextensão, as inclinações, os desvios, inversão e eversão, o que é valgo e varo, adução e abdução, pronação e supinação, protração e retração. E para finalizar, algumas siglas aí que eu vou falar rapidinho o seu significado, tá? Se vocês quiserem, vocês podem anotar em algum papel. Então, o que é a AP? A AP se refere ao eixo antero-posterior. PA é o inverso, é póstero-anterior.
P significa perfil. DD, decúbito dorsal. DV, decúbito ventral. DLD, decúbito lateral direito e decúbito lateral esquerdo. OBL, oblíquo. OAD, oblíquo anterior direito, oblíquo anterior esquerdo. Oblíquo posterior direito, oblíquo posterior esquerdo. Membros superiores, membros inferiores. Membro superior direito, membro superior esquerdo. Membro inferior direito, membro inferior esquerdo. KV é um termo técnico da radiologia que significa quilovoltagem. RI, rotação interna. RE, rotação externa. MA, miliamperagem. MAS, miliamperagem e segundos, que se refere ao tempo. E RC, raio central. Ok, gente. Espero que a nossa aula não tenha ficado muito carregada, tá? Daqui a pouco, então, entraremos de maneira síncrona numa webconferência, onde poderemos tirar algumas dúvidas de vocês aí e apresentarei para vocês o nosso plano e o nosso cronograma de ensino, ok? Então, pessoal, um bom retorno às aulas, foi um prazer muito grande, espero logo poder conhecê-los pessoalmente. Um grande abraço.